Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vi, bom dia, Luana, Edna, Gabriel, Cláudia, Alex, Marcelo, Bruna, Manu, bom dia, meu xará, bom dia, hein? Saudade já, hein? Tamo on de volta. Lilian, bom dia, Joelma, Bárbara, bom dia, Lili, bom dia, Fê. Vamos chegando, meu povo. Estamos de volta. Jennifer, bom dia, Sayonara. Bom dia, eu queria muito pedir pela saúde do meu filho Pedro. Ele tá com pneumonia. Vamos orar, Manu, em nome de Jesus. Meu Miguelzinho tá show de bola, graças a Deus já melhorou bem. Queria pedir oração para minha tia Antônia Colombo, que acabou de falecer. Meu sentimento, Laís. Vamos orar pela alma dela, em nome de Jesus. Voltamos. Menor aí, bom dia, meu querido. Retinha, bom dia, na paz. Érica, Angélica, Ju, Joyce. Peço pela minha saúde mental. Vamos orar, Isabela. Se você precisar de ajuda nessa área, é só chamar no direct. Irmão, gostaria de entregar a vida espiritual do Guilherme. Rodilei. Amém. Vamos orar pela vida espiritual do Guilherme. Vamos orar pela sua prova, Lari. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Bora compartilhar então essa live. Vamos compartilhar essa live. Você tem 3 maneiras para você compartilhar essa live. Você pode marcar aqui nos comentários o arroba, o Instagram do seu amigo. Ou você pode compartilhar essa live através deste avião aqui, ó, esse aviãozinho. Dispara aí para os seus amigos, ou pelo link que está lá na nossa comunidade do Café com Jesus. Você pode pegar o link e compartilhar nos seus grupos WhatsApp. Tiagão, meu amigo, bom dia. Hernando, bom dia. Vamos orar, Eduarda, pela sua saúde mental e profissional. Vamos orar por todas as vossas intenções, em nome de Jesus. Então, enquanto isso, compartilha aí, compartilha essa live para nós já entrarmos na oração e já orarmos por todos esses pedidos que estão sendo apresentados para o Senhor nessa hora. Amém? Vai compartilhando aí, pega a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 13, versículo 2 e de 5 a 18. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Graças a Deus. Nós estamos vivendo um tempo comum. Então pega a sua Sagrada Escritura e abra em Gênesis capítulo 13. Meus amados, só uma pergunta assim, básica.
Eu tô percebendo que vocês estão mandando muito sobre saúde mental. Por um acaso vocês estão buscando ajuda na saúde mental? Vocês estão procurando terapeuta, psicólogo? Ou vocês só estão contando com a graça espiritual para resolver um problema que é mental? Sim, só por curiosidade mesmo, sabe? Porque como eu falo, aqui, todos nós, seres humanos, nós somos constituídos de 3 pés, um tripé: saúde física, mental e espiritual. Então, tipo assim, saúde física, quem que cuida? Um personal trainer, certo? Um professor de educação física vai cuidar da sua saúde corporal, física. Saúde mental, psicólogo, terapeuta. Saúde espiritual, um diretor espiritual vai cuidar da sua saúde espiritual. Então assim, tem aí as pessoas certas para te ajudar, mas também tem a sua parte para você fazer para que tudo dê certo, né? Então assim, fica essa dica aí do dia. Verdade, Tiagão. Hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela rogue e interceda por nós, por todos os pedidos já apresentados aqui e aqueles que serão apresentados nessa manhã. Vamos lá então? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante da tua santa presença. Vem em auxílio a nós nessa manhã, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Nós necessitamos de ti, da tua intervenção. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Toca-nos no mais profundo, no mais íntimo do nosso coração. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós essa hora. Nós te pedimos, vem. Vem, toca-nos. Toca-nos. Vem, Espírito Santo. Vem e reorganiza as coisas que estão fora do lugar dentro da nossa vida, do nosso interior. Vem, Espírito Santo, reordenar, reorganizar essa casa que é o nosso coração. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, tu és livre. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos em espírito e verdade. Nós te louvamos, Espírito Santo, e nós cremos em ti.
Nós cremos no seu poder, na tua manifestação. Obrigado, Espírito Santo. E todos os pedidos que já foram apresentados, todos os pedidos que estão no coração dos teus filhos e filhas nessa hora, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor possa atender cada pedido, cada clamor, cada súplica nessa hora, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode fazer. Para o Senhor nada é impossível. Vem, Espírito Santo, e realiza teu milagre na vida de cada pessoa que está clamando, necessitando, confiando na sua infinita misericórdia, bondade. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, tua misericórdia, tua compaixão para conosco. Obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vocês que chegaram agora. Tiago tá compartilhando, marcando todo mundo. É isso aí, meu irmão. Continue compartilhando, chamando todo mundo para o nosso momento com a palavra de Deus. Para quem está vindo pela primeira vez, sinta-se muito bem-vindo, muito bem acolhido ao Café com Jesus, a Colo de Deus. Todos os dias durante a semana nós estamos aqui nesse horário, a partir das 6h31, para juntos nós meditarmos a palavra de Deus, para nós começarmos o nosso dia já alimentados da palavra de Deus, a poderosa palavra do Senhor, que nos alimenta, que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Então seja muito, muito bem-vindo e bem-vinda. Então eu te convido agora a abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Gênesis. No primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, no versículo 2, no versículo de 5 a 18. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos,
Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto que Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que eu o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa primeira leitura está falando de duas pessoas no início da criação, Abrão e Ló. Ló acompanhava Abrão. Os dois eram muito ricos, tinham muitas coisas, rebanhos, prata, ouro, ovelhas, gados, tendas. Naquela época eles eram considerados ricos, eles tinham muitas coisas. Só que eles não estavam já se cabendo no mesmo quadrado, vamos dizer assim. Eles já, as riquezas deles já estavam se misturando. Então, como diz na palavra, a região já não bastava para os dois, porque o rebanho dos dois eram muito numerosos. Então começaram a surgir discórdia entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores que cuidavam da criação de Ló. E ainda nessa mesma região onde estava todo o rebanho de Ló e o rebanho de Abrão, ainda tinha os cananeus e os ferezeus. Então Abraão disse a Ló: olha, Ló, entre nós não deve haver discórdia, e nem entre os nossos pastores que cuidam do nosso rebanho, porque nós todos somos irmãos. Nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Entre nós não deve haver discórdia. Entre nós não deve haver desavença, porque nós somos irmãos. E essa palavra está falando com você, que está brigado com alguém, que está em discórdia com alguém, que está em desavença com alguém. Porque assim, todos nós somos irmãos. Todos nós. Toda a humanidade é irmã. Por quê, Vinícius? Porque nós somos batizados. E por causa do batismo, do sacramento do batismo, nós todos nos tornamos filhos e filhas de Deus. E consequentemente nós nos tornamos irmãos.
Independentemente se você gosta ou não gosta de fulano ou de ciclano, ele é seu irmão. E se você nega ele, você está negando o seu irmão. Ah, mas ele me feriu, ele fez isso, ele fez aquilo. Tudo bem, meu querido. Você não é obrigado a ser o melhor amigo dessa pessoa, a ter ele dentro da sua casa. Mas você é obrigado, por ser filho de Deus, cristão, de amar o seu irmão. E se você acha que ele é seu inimigo, Jesus manda você também amar o seu inimigo. Amai-vos uns aos outros, orai por uns aos outros. Então, você não quer ter ele perto de você? Você não quer ter ele dentro da sua casa? Ao menos você precisa, como filho de Deus, amar e orar por esse irmão, que é seu irmão, mas você não quer ter perto, porque ele te feriu, ele está desviado, porque ele está te levando para o mau caminho, não sei. Independentemente da escolha que ele tomou, que ele fez, ele é seu irmão e não deixa de ser seu irmão. Então essa é a primeira mensagem da primeira leitura de hoje. Amém? Vocês compreenderam? Captou? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todos nós somos irmãos. Essa é a primeira fala, né, de convicção, de certeza. Nós somos irmãos. Então acontece aqui a separação. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Então Ló, ele vai para em volta do Jordão, em torno do Jordão, e Abrão vai para a terra de Canaã. Só que Ló, ele foi para próximo de Sodoma. Ele armou as suas tendas em torno do Jordão, próximo a Sodoma. Só que Sodoma e Gomorra será destruída. Por isso que no versículo 10 fala assim, ó: antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor. Por que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? Olha o que diz o versículo 13. Os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. Mais pra frente nós vamos ver o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Mas olha só o que diz o versículo 13. Os habitantes, as pessoas daquela cidade, eram péssimos e grandes pecadores diante de Deus. Sabe o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Muita coisa errada. Prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, prostituição. Era uma bagunça. Drogadição, bebedeira, tudo de ruim que você possa imaginar acontecia em Sodoma e Gomorra. Por isso que a palavra de Deus diz, eles eram péssimos, eles eram grandes pecadores e eles não estavam nem aí para Deus. Orgia, prostituição, tudo que você possa imaginar acontecia nesse lugar. Muita droga, muita bebida, muita prostituição, era uma bagunça aquele lugar. Olha como Deus fala desse lugar. Eram habitantes péssimos e muito pecadores. Era uma cidade inteira desse jeito. Só que hoje em dia nós vemos em cidades e cidades que existe isso também. Mas não é a cidade inteira. Não é todos os habitantes da terra. Por que não é? Porque eu e você
somos cristãos. Ou deveríamos ser. Não só de nome, mas de atitude, de prática. Certo? Então assim, se eu e você não somos como esses habitantes de Sodoma, a cidade já é diferente. Já existia isso tudo? Já. Já existe há mais de mil anos. Existe o que a gente já vê. Entendeu? Existe há muito tempo. Há muito tempo. O negócio é feio, gente. Se você estudar essas coisas, você vai ver de onde que vai vir a raiz. A raiz é antiga. Sodoma e Gomorra está em Gênesis, no primeiro capítulo. Ou melhor, olha só, ou melhor. O pecado começa a acontecer a partir do terceiro capítulo da Bíblia. Através do terceiro capítulo da Bíblia, o pecado começa a entrar no mundo. Grandes pecados. Começou ali pela desobediência. Da desobediência vem... eles estavam nus no Éden, no jardim do Éden, e eles não tinham malícia nenhuma. Eles não tinham maldade nenhuma. Eles não sabiam o que era sexualidade. Eles não sabiam para que servia as coisas. Só que a partir do momento que eles desobedecem a Deus, a partir do momento que eles descumprem o mandamento e a ordem de Deus, eles têm o conhecimento da vida, do bem e do mal antes da hora. E aí acontece ali a deturpação desde o início. Desde o terceiro capítulo da Bíblia começa a inversão de valores. O precursor para tudo isso é a falta de obediência. Exatamente, Lubaterra. Então, o início se dá pela desobediência. Desobedecer, né? Descumprir a ordem, o direcionamento de Deus. A rebeldia, começa ali a rebeldia. Começa ali o achar que é dono do seu próprio nariz. Começa ali, né, achar que não precisa de ninguém. Começa ali a autossuficiência. Começa ali o quê? Começa ali o ser humano querer ser igual ou maior que Deus, que o Criador. A criatura, a palavra de Deus diz que a criatura não é maior que o Criador. O servo não é maior que o mestre. Só que ali começa essa inversão de valores através da desobediência. Certo? Ok. Então depois que Abraão foi para um lugar, foi lá para Canaã, e Ló foi para o Jordão próximo de Sodoma, Deus disse a Abraão: Abraão, ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Aí aqui vem a promessa de Deus para Abraão, que deságua em mim e em você. Deus promete para Abraão o seguinte: olha, Abraão, você está vendo toda essa terra aí? Eu te darei toda essa terra e a tua descendência para sempre. Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Meus amados, por isso que eu e você, que tem o chamado ao matrimônio, precisamos honrar o nosso sacramento do matrimônio. Multiplicar, crescer e multiplicar, procriar, gerar vida, gerar filhos, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus é que Deus tornaria a descendência de Abraão tão numerosa como o pó da terra.
Você já experimentou contar o pó da terra? Você já experimentou tentar contar cada grãozinho que tem na areia? Pois é. A descendência de Abraão, a descendência dos filhos e filhas de Deus serão maior que Abraão e sua família. Só que para que essa promessa de Deus se cumpra, eu e você precisamos obedecer à palavra de Deus. Procriar, gerar vida, gerar filhos. Não ter medo de gerar filhos. Não, mas isso, mas aquilo. Para. Confia. Acredita na graça de Deus. Acredita na providência de Deus. Filho é bênção. Filho é multiplicação do seu dom. Filho é multiplicação de quem você é. Você vai ter a graça de ter uma descendência sua. Nada no mundo se compara a uma descendência sua. E é uma promessa de Deus. O filho que nasce é promessa de Deus, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Então Ele providencia tudo. Ele dá a graça para aquele que confia. Mas o que falta na nossa geração hoje, nos tempos de hoje, é a confiança em Deus. As pessoas confiam desconfiando que Deus vai providenciar o que é necessário. Meu amado, basta ser fiel. Seja fiel no pouco e muito mais vos será acrescentado. Muito mais vos será dado. Mas o problema é que você não confia. O problema é que você não se entrega de forma total. Você não se abandona de forma total. Na providência, no prover de Deus, na provisão de Deus para a sua vida. Olha, eu sou testemunha viva da provisão de Deus, da providência de Deus. Faz 5 anos que eu administro a comunidade Colo de Deus sem ter o dinheiro para mantê-la. Então quem que mantém a Colo de Deus? É Deus. Humanamente falando, se um empreendedor, se um dono de empresa olha para a nossa situação e fala assim, isso não existe. Não existe mesmo. É o sobrenatural de Deus que acontece. E o sobrenatural de Deus acontece passando por cada pessoa, por cada irmão ou irmã que crê na obra de Deus. E Deus vai tocando os corações. Deus vai multiplicando a graça. E as pessoas vão ajudando. Inclusive na pandemia, exatamente. Como que a Colo de Deus sobreviveu na pandemia? Não tem explicação. Nem ouso explicar. Não tem explicação humana, financeira, não existe. É a graça de Deus, é a providência de Deus, é o amor de Deus para aqueles que permanecem fiéis. Poderíamos ter vazado. É fé. Exatamente, é fé, é confiança. O primeiro pilar da Colo de Deus é confiança. Confiar. O segundo, servir, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou servindo vocês gratuitamente, dando a minha vida por causa de vocês. E a terceira, adorar. Se nós não adorarmos Jesus, se nós não amarmos Jesus, nós não vamos aguentar. O que sustenta a nossa fé é a adoração. É a adoração a Deus. Deus sobre todas, amar a Deus sobre todas as coisas. E muito mais vos será dado em acréscimo. Mas você precisa confiar. Você precisa se abandonar na graça de Deus. Você precisa se lançar. Se lançar com fé, com confiança. Que a mão poderosa de Deus está sobre você, sobre a tua casa. Mas olha, seja fiel a Deus como Abraão foi fiel a Deus. Nós temos exemplo de fidelidade aqui. Aqui nós temos referência de fidelidade. Abraão é o nosso pai na fé, meus amados. O nosso pai da natureza humana é Adão, que pecou, que desobedeceu a Deus. Mas logo ali em seguida nós temos aqui a figura de Abraão, que é o nosso pai na fé, que nos ensina, que nos mostra a fidelidade dele.
Deus pediu o filho dele único para ser imolado, para ser sacrificado. Abraão foi fiel. Ele foi fiel. Tudo bem, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eis aqui o meu filho. E Deus estava testando a fé dele. E Abraão é o nosso maior exemplo de fé, ao ponto dele dar o seu filho único, o único filho gerado, né, do seu matrimônio, Isaac. Então Deus continua dizendo a Abraão: levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que eu darei. Meu amado e minha amada, você é descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão. E você está em um país. Você está em uma terra. Você está em uma nação. Você está em um estado. Você está em uma cidade. E você é descendência de Abraão. Porque a promessa de Deus já se cumpriu. A descendência dele já se multiplicou. E você é a resposta da promessa de Deus. Você está entendendo que você é a resposta de Deus, da promessa de Deus que está escrita na Sagrada Escritura? Que você é a promessa de Deus. Você é a descendência de Abraão. Ele te deu essa terra. Ele te deu essa terra. Então o que você deve fazer aonde você está? Erguer, construir um altar de adoração a Deus. O que é isso, Vinícius? Me explica o que é construir. O que é levantar um altar de adoração a Deus? Eu sei que você já cantou aquela canção nossa. Vou erguer um altar de adoração a ti. Você já cantou. Então o que é erguer um altar de adoração a Deus? Você está aí, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua nação. Você tem, graças a Deus, capelas, igrejas, paróquias, comunidades. Você tem o sacrário, você tem Jesus. É lá que você vai erguer um altar de adoração a Deus. É lá que você vai levar pessoas para adorar a Deus, para confiar em Deus, para começar a servir a Deus. Lá no templo onde Jesus ensinava os irmãos. É lá que você vai erguer um altar de adoração a Deus. É lá que você vai levar as pessoas para adorar a Deus. É lá que você vai começar um movimento. Você vai começar um grupo de oração, uma célula, um movimento de jovem. É lá que você vai começar a erguer um altar de adoração a Deus. É lá que você vai atrair as pessoas para adorar a Deus. Entendeu? Você compreendeu? É aí. É onde você está que você vai erguer um altar de adoração a Deus. E aproveitem quando ainda podemos, e as igrejas ainda estão abertas. Exatamente, capitã. Tivemos uma prova na pandemia que ficamos sem igreja. Então, meus amados, ergam altares de adoração a Deus. Ergam altares, aproveitem, vá para a igreja, vai para o sacrário. Vai e leva o povo aí que Deus te confiou. Amém? Aleluia! Vamos ao salmo de hoje, então. Salmo 14, versículo de 2, 1 a 5. Aleluia, faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está sendo clara a mensagem? Olha a Polly aí, bom dia, Polly. A pergunta é: Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Quem é que vai morar no Monte Santo? Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele, preste atenção. Talvez você pergunte: quem é que vai morar no Monte Santo?
Quem é que vai habitar essa terra? Quem é que vai erguer um altar de adoração a Deus? Quem vai morar nessa casa? Preste atenção. É todo aquele, são todas aquelas pessoas que caminham sem pecado. Você quer habitar no Monte Santo do Senhor? Você quer ser reconhecido pelo Senhor? Caminhe sem pecado. Olha que simples. Olha que simples, meus amados. Caminhe sem pecado. Você quer habitar no santuário do Senhor? Você quer habitar na Jerusalém celeste? Você quer entrar no céu? Você quer ser salvo? É simples, caminhe sem pecado. E pratique a justiça fielmente. Seja fiel, como eu estava dizendo. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que ser fiel a Deus. E caminhar sem pecado. Meu amado, pecado é pecado. Sexo antes do casamento é pecado e ponto final. Homossexualismo, lesbianismo é pecado e ponto final. Não tem que ficar discutindo sobre isso. É e ponto, não é eu que estou falando. É a palavra de Deus, é o Senhor quem fala. É o natural, é natural. Só que as pessoas, o mundo mal, as pessoas que são usadas pelo mal, querem porque querem implantar uma mentira na sua vida. Querem que você ande pelo pecado dentro da igreja, dentro do santuário santo do Senhor. E você começa a ter dúvida se é ou não é pecado. Oxi. Leia a Bíblia. Leia o Catecismo da Igreja Católica. Leia o Manual do Cristão. Que você vai ver. É só você estudar. É só você ter, da mesma maneira que você passa pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, pela faculdade, estude a igreja, estude a espiritualidade antes de você ficar com dúvida e de falar besteira. Ai, a igreja é muito isso, muito aquilo. Não precisa disso. Meu amado, não cai nessa bobeira não. É e ponto. Não tem discussão. O mandamento da lei de Deus existe há mais de 2000 anos. E o mundo, cada vez que passa, quer porque quer deturpar o sagrado. E você não está percebendo. E muitas das vezes você acaba caindo nessa confusão. Sua mente fica confusa. Que o mal é terrível. Hoje em dia estão querendo mudar e inverter as coisas, claro. E a gente permite. A gente permite. A gente fica calado. A gente não fala nada. A gente tem medo. Ah, vão me perseguir. Vão me caluniar. Vão sei lá, meter um processo porque eu falei isso, falei aquilo. Meu amado, a gente tem que falar a verdade. A verdade e ponto. A verdade salvará a humanidade. A verdade libertará as almas do cativeiro. Libertar as almas da mentira. É isso, tem que falar mesmo. Tem que falar. Tem que alertar o povo, porque o mundo alerta o povo do jeito que ele quer. E se você tem homossexualismo na família, é duro. É duro, mas você não pode fazer nada. Não é problema seu. É problema dele. Entendeu? Você mostra, você ensina, você educa, você catequiza. Se ele quer seguir esse caminho, o problema é dele. É problema dele. O que vai acontecer? É como está escrito na Bíblia. Deus vai destruir o que é pecado. Ó, o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus é fogo. Transformador, destruidor. O fogo destrói o pecado. O fogo destrói o pecado.
Só que se a pessoa não quer o fogo, não tem o que fazer, meu amado. É o que eu já falei. A única coisa que você pode fazer para essa pessoa que é e não quer sair disso é amar ele. Amar, tem que amar. Tem que amar o homossexual, tem que amar o lesbianismo, tem que amar o adúltero, tem que amar o prostituto, tem que amar. Jesus mandou a gente amar a todos, o inimigo, quem for, e orar para que um dia o Espírito Santo converta o coração dele e que ele volte a entender o que é o sagrado, o que é a verdade. Não tem o que a gente fazer se a pessoa não quer, minha amada. Não tem. A gente não pode fazer nada. Mas a gente não pode julgar. A gente não pode condenar. A gente não pode condenar a pessoa, mas a gente pode condenar o pecado. O pecado a gente condena, a pessoa não. A gente não condena ninguém, a gente não julga ninguém. Mas a gente tem que falar a verdade. A gente tem que condenar o que é pecado. O pecado é condenado. A gente tem que... O nosso papel como cristão, discípulo, é salvar esses irmãos e irmãs. E se for seu filho e mais... Roselília, o que você pode fazer? Você tem que instruir. Você é mãe, você tem que cuidar. Você tem que ensinar, você tem que mostrar e orar, colocar o joelho no chão, confiar, ter fé e pedir a intervenção divina. É só Deus que pode mudar o coração do homem. Olha, Deus, ele não mexe na nossa vontade, na nossa liberdade. Ele deu. Deu tá dado, ele não pega de volta. Ele não quer de volta a sua liberdade, a sua vontade. Você é livre, você faz o que você quiser. Então o seu papel, mãe, é amar. Amar seu filho. Ele escolheu isso, fazer o quê? É amar, continuar falando, instruindo, joelho no chão, jejum, oração, fé, convicção. E um dia o Espírito Santo pega ele. Amém, é isso. Eu amo, você vai continuar amando ela pro resto da sua vida, é a sua filha. Ela saiu do seu ventre, só que ela não saiu assim. A essência dela não é essa. Só que ela está perdida, ela perdeu a identidade dela. Então você tem que orar para que um dia Deus ele toque a vida dela. Amém? Alguma dúvida sobre esse assunto? É bom a gente falar? É bom a gente falar, porque é a verdade, gente. A verdade nos liberta. Nós precisamos falar da verdade. Nós não tem que ficar maquiando, passando pano. A gente tem que falar o que tem que ser falado, o que a palavra fala. Nós não celebramos João Batista. A festa de João Batista não é só aquela festa maravilhosa, com doce, com um monte de coisa gostosa de festa junina. Muito lindo, maravilhoso. Mas João Batista morreu porque ele denunciou adultério, minha amada. João Batista morreu, ele foi degolado. Ele foi degolado. Parece que ninguém lembra disso no dia da festa dele, né? Que ele foi morto, degolado, porque ele falou, ele pregou, denunciou o adultério, denunciou a mentira. Isso ninguém lembra, né? Quem foi João Batista de verdade? João Batista é brabo. João Batista eu sou fã dele. Ele é brabo. Amém? E hoje nós celebramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A mãe de Deus e nossa, ela socorre as almas. Então assim, você tem algum caso aí, alguma pessoa que você sabe que você tem, que está perdida? Rogue, peça para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro socorrer essa alma que está perdida. Peça para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro hoje, rogue por essa alma, por essa vida, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu parente, para aquela pessoa que está vivendo uma situação difícil. Olha o Vini aí, café extra forte, né? Hoje tá extra forte, né? Amém. Porque a palavra de Deus, gente, meu Deus, a palavra de Deus é o nosso alimento. É muito clara a palavra de Deus. É muito clara a palavra de Deus. Olha lá, ó. Feriado em Telêmaco Borba, lá, ó. Estivemos lá sábado, foi maravilhoso. É aquele
Quem vai morar na cidade santa de Deus? Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Não solta em calúnia a sua língua. A gente não calunia ninguém, não fala mal de ninguém. Nós não podemos falar. Nós não temos o direito de falar mal de ninguém, caluniar ninguém. Nós não temos que usar a nossa língua para fofocar e falar de ninguém, falar mal de ninguém. Nós temos que usar a nossa boca para falar a verdade, para denunciar o pecado, o que é pecado. O pecador é problema dele com Deus, não é conosco. O nosso problema é se a gente não instruir, se a gente não falar a verdade, se a gente não ensinar. Nosso papel é professor, é professar, é ensinar, instruir, discipular, levar o amor de Deus para as pessoas. Que em nada prejudique o seu irmão. Olha aí, eu e você não temos o direito nenhum de prejudicar irmão ou irmã nenhuma. Nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empreste o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Se você viver na verdade, na retidão, na obediência, você jamais vacilará. O seu lugarzinho na eterna glória já está reservado. Mas você deve viver dessa maneira e continuar vivendo até o seu último suspiro da vida. Tá? Não pense que você não vai ser tentado. Não pense que você não vai ser caluniado, perseguido. Mas permaneça fiel. Porque você sabe quem é que te chamou. Você sabe quem é que te amou. Você sabe com quem que você teve uma experiência sobrenatural que não tem explicação. Não tem como explicar a experiência que a gente tem com o Senhor. É uma relação de intimidade. É uma relação inexplicável. É um amor incondicional que nenhum ser humano dessa terra tem capacidade de nos amar como Deus nos ama. Amém? Igreja Santa. Todos os dias somos tentados e continuaremos sendo tentados até o último respirar da vida. Até o último respirar da vida nós continuaremos sendo tentados. Não se preocupe. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aleluia. Xaralabachei. Glória a Deus. Vamos ao evangelho de hoje, então, evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e de 12 a 14. Os santos foram ridicularizados e nós não seremos diferentes, né? Não seremos. Pode ter certeza. Tem um livro que nós lemos aqui na comunidade que chama Santos Pedra de Escândalo. É esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os Santos Pedra de Escândalo. José Miguel Sejas, da editora Quadrante. É um livro que nós lemos aqui na comunidade. Se você quiser ler, ele é pequenininho, excelente, para você buscar ainda mais a santidade. Não sei se nós temos ele para vender. Tem que dar uma olhada lá na Cola de Deus Store, mas
Se não tiver, é só você procurar na Editora Quadrante. Esse livro é maravilhoso. Olha lá, esse livro é maravilhoso, eu já li. Ele, Os Santos Pedra de Escândalo, é pesado, mas é bom. É pesado porque só fala a verdade, né? E olha, gente, às vezes a gente acha que ser santo é algo muito distante da nossa vida. É porque a gente olha para o santo que a gente admira, que a gente tem afinidade, e a gente só olha o fim último que ela chegou, né? O nível, o grau que ela chegou. Mas a gente esquece de que o início da caminhada do santo, que ele sofreu a mesma coisa que a gente sofre hoje. Sim, capitã. Sim, capitã. De fato, de fato. E aí, gente, a gente não olha o início da caminhada do santo. E aí a gente olha para o santo, a gente acha que é impossível chegar no nível que São Padre Pio chegou, Santa Teresinha do Menino Jesus chegou, Santa Rita de Cássia, né? O seu santo de devoção. Só que olhe para a história, para a biografia dele. Você vai ver que ele foi comum como você. Ele começou do início como você está começando. Então, sabe? Olha para o santo, mas olha para a humanidade do santo. Olha para a história do santo. Para as dificuldades que eles sofreram. Eles também foram tentados, foram perseguidos. Tiveram suas dificuldades. Mas eles tiveram fé, convicção, permaneceram até chegar onde eles chegaram, tá? Então não pense que a santidade está longe de você. Ela está mais perto do que você imagina. Amém? Vamos ao evangelho de hoje, então, o evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés. E voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só como esse evangelho, ele sela perfeitamente toda essa liturgia de tudo aquilo que nós já falamos aqui hoje. E só lembrando você que essa live ela fica salva e ela vai lá para o meu canal do YouTube, tá? Então se você ainda não é inscrito no canal, depois você se inscreve. Mas antes de se inscrever, entra no grupo do WhatsApp do Café com Jesus, que é lá que a gente manda o link da live e o resumo da live que a nossa prod Yasmin manda para nós. Olha só, gente, essa palavra, esse evangelho maravilhoso. Jesus diz para mim e para você, discípulo e discípula dele: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. O que você entendeu sobre este versículo 6? O que você entendeu? O que você entende sobre isso que ele está falando? Diz para mim aí. O que você entende desse versículo 6?
Já falamos sobre esse versículo 6 muitas vezes, mas eu vou repetir para você. Vou pegar o exemplo aqui que a irmã colocou aqui agora há pouco. O que fazer com as pessoas que estão vivendo a homossexualidade, por exemplo? Você é próximo dessa pessoa. Você está vendo o caminho que ela está trilhando. Você vai sentar com ela, vai conversar com ela, vai instruir ela, vai falar, vai amar ela. Você vai ter paciência com ela. Você vai conversar. Beleza. Aí ela vai falar assim pra você: não tô interessado no que você tá me dizendo. Vou continuar vivendo desse jeito, porque é o jeito que eu quero viver. Acontece isso, não poucas vezes. Só que aí você fica incomodado. Você não aceita essa resposta. Aí o que você faz? Fica insistindo nessa pessoa. Você fica insistindo nessa pessoa. Aí você vai começar a deixar essa pessoa irritada e você vai ficar irritado também. Por quê? Porque ela já disse que ela não quer. Ela não quer. Entendeu? Ela não quer, ela quer viver do jeito que ela tá vivendo, deixa ela viver. Certo? Então, se você fica insistindo com uma pessoa que não quer, é esse versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem atire vossas pérolas aos porcos. Entendeu? Então não fique gastando a sua energia com uma pessoa que não quer as coisas santas, que não quer a pérola que nós encontramos, o tesouro que nós encontramos, a pérola de grande valor. A pérola de grande valor é o Senhor, é Jesus. E essa pessoa não quer, então não fique distribuindo Jesus para uma pessoa que não quer saber dele. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Pare de ficar jogando coisas santas aos cães. Pare de ficar jogando pérolas aos porcos. E porque, meus amados, tem mais de 3, 4 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. E aí você fica jogando as coisas santas e as pérolas, né, Jesus, para uma pessoa que já te disse que não quer saber. Para de insistir, para de ser chato. A essa pessoa, repito, você só deve amar e orar por ela. Só. Você não tem que ficar insistindo, falando, que em vez de te ajudar, você está piorando a situação. Você está afastando ela ainda mais das coisas santas da igreja. Porque ela não quer, você tem que respeitar. A gente tem que respeitar as pessoas que não querem. Quem tem ouvido, vai ouvir. Quem não tem, a gente ora. Simples assim. Amém? Vocês entenderam? Alguma dúvida sobre esse versículo 6? Olha só que ainda que ele continua. Para que eles não as pisem com os pés em você. Ainda, você vai na maior humildade, na maior inocência ali, pregar o evangelho para aquela pessoa, anunciar a boa notícia, testemunhar o que Deus fez na sua vida, essa pessoa pisa em você. Muitas pessoas odeiam o cristianismo. Pois é. E aí você vai ficar jogando coisas santas para as pessoas que odeiam o cristianismo? Não insistir em pessoas que querem as coisas contrárias. Exatamente. Não insista. Você vai insistir naquela alma que está lutando para buscar permanecer. Mas aquela pessoa que falou, não quero, respeita. Você vai deixar de amar ela? Não. Ame ela. Porque é sua obrigação amar todos. Obrigação como cristão. Amar. Ame. E ore. Ponto. Então não jogue coisas santas aos cães e nem pérolas aos porcos. Porque essas pessoas vão pisar em você. Tá? Vão usar disso contra você. Olha só. Voltando-se contra vós. Aí vai falar que não está dentro da igreja porque você é chato.
Você ficou enchendo o saco dela. Você, em vez de trazer a beleza da igreja, você trouxe um ser cristão chato, uma pessoa insistente. E aí, ela joga contra você. É o que está na Bíblia, é bíblico. É bíblico. Você entendeu? Então, gaste suas energias, o seu tempo, as coisas santas, a pérola de grande valor com as pessoas que querem. As pessoas que estão perdidas, que precisam ser encontradas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. De praxe, né, meus amados? Se você quer que as pessoas façam o bem para você, faça o bem para elas, é o mínimo. Exatamente, Ângelo. O amor é constrangedor. A sua forma de amar, a sua atitude, seu comportamento amoroso com essa pessoa pode mudar essa pessoa, pode tocar ela com certeza. Ah lá, Santa Teresinha do Menino Jesus não saiu para missão. Ela orou anos e anos dentro da cela dela lá e converteu milhares e milhares de almas. Muitas vezes nossas alianças com pessoas que querem o diferente, somente as coisas deste mundo, não custem muito caro. Pois é. Diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. É fato. É fato. Ó, tudo quanto quereis que os outros vos façam, faça você primeiro. Não fique esperando o outro fazer por você. Faça você primeiro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ok? Simples assim. Nisto consiste a lei e os profetas. Essa é a vontade de Deus. Esse é o mandamento da lei de Deus. Faça para o outro aquilo que você quer que te faça. Tá? Que você quer, faça para o outro. Não fica dependendo do que o outro vai fazer por você, se vai fazer ou não. Não fica esperando o outro fazer por você. Faça você, antecipa. Antecipa. Seja proativo, vá à frente. Faça primeiro. Isso, reciprocidade santa. Faça você primeiro. Seja generoso. Seja prestativo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Meus amados, é Jesus quem está dizendo, tá? Só para lembrar. É Jesus quem está dizendo, ó, ele está dando uma ordem para mim e para você. Discípulo, cristão, entrai pela porta estreita. Jesus está ordenando eu e você a nós entrarmos pela porta estreita, porque a porta que é larga leva para a perdição, e muitos são os que entram pela porta da perdição. Muitos estão perdidos, muitos estão se perdendo. Só que você, discípulo, é chamado a entrar pela porta estreita. Pela porta estreita. Pelo cadinho da humilhação. Ok? A porta estreita é a porta da santidade. É a porta da verdade. É a porta da obediência. É a porta da pureza. É a porta da verdade. Porque a porta da perdição ela é larga, tá levando milhares e milhares de almas para o inferno. E eu e você, como discípulo de Cristo, temos que ajudar essas almas a não entrarem por essa porta, e sim entrarem pela porta estreita. Então esse é o papel do discípulo, discipular outras pessoas para tirar elas do caminho da perdição, se elas quiserem. As que querem, as que não querem, sacode a poeira dos pés e vai em direção a outra pessoa.
como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E são poucos os que o encontram. São poucos. Olha aqui, nós somos 200 pessoas. Somos poucos. Se a gente for ver o tamanho da quantidade de pessoas, por exemplo, que tem aqui no Instagram da Colo de Deus, que são 600 mil pessoas, 200 pessoas é pouco. E Jesus está dizendo que poucas pessoas entrarão por essa porta estreita, que leva à vida eterna, que leva para a eternidade, que leva para a morada santa, que leva para o Monte Santo, que leva para Jerusalém Celeste, que leva para o céu. São poucas as pessoas que encontrarão o caminho da eternidade. E como nós já sabemos que são poucas, então nós precisamos ajudar essas pessoas que estão ao nosso redor. Pastorear aquelas que querem ser pastoreadas, ajudar aquelas que estão perdidas. E é só amar e orar por elas. Amar e orar. E cuidar de quem quer ser cuidado. Point. Amém ou não? Alguma dúvida? Vocês entenderam a palavra de Deus? Vocês entenderam a liturgia de hoje, sim ou não? O objetivo dessa live é trazer o entendimento da palavra de Deus para você. Então você não pode sair daqui sem entender a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Se você não se lembrar da pergunta, depois me pergunta. Manda lá no direct, na caixinha de pergunta, enfim. Mas pergunta. Se você tiver dúvida, não deixe de perguntar, para você não sair com dúvida. Positivo, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade, pela sua permanência até o final. Nós nos encontramos hoje às 8 da noite, na noite de adoração, no canal do YouTube da Colo de Deus. Eu espero você lá. Convide seus amigos, participe junto com eles, chama ele para ir na sua casa, para tomar um café, para comer um trem e assistir o Noite de Adoração, rezar junto, viver junto essa experiência com o amor de Deus. E lembrando, como eu já falei, nos ajude aí, ó, nos ajude. A Tamira Esté já entrou aqui, ó, vou deixar aqui, ó, nos ajude. Nos ajude na campanha que nós estamos fazendo de fechamento do mês de junho, tá? Eu falei no meio da live, repito, nos ajude. A Colo de Deus, ela vive da providência que passa pela sua mão. A mão dos amigos e dos membros, daqueles que acreditam na obra Colo de Deus, essa obra de evangelização. É uma comunidade missionária. E a gente conta com a sua ajuda. Ó. O Pix está aí. O WhatsApp para você conversar com a Tamires, inclusive, está aí. É só você tirar um print da tela para você não esquecer e fazer uma doação espontânea ou se tornar um benfeitor da Colo de Deus, né? Um doador mensal, recorrente, para nos ajudar na manutenção da obra Colo de Deus. Fechou? Então é isso, família. Tamo junto. Beijão no coração, até que ele venha, é nóis.